No Saber Direito desta semana, o curso é sobre direito administrativo. O professor Gilbert de Ângeles vai falar sobre responsabilização, procedimentos disciplinares, instauração do processo administrativo disciplinar, comunicação dos atos, instrução processual, além de abordar os aspectos da defesa, do relatório final e do julgamento. Começa agora a aula 3. Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Direito Administrativo Disciplinar. Eu sou o professor Gilbert de Ângeles, também advogado, mestre em Direito, escritor de obra jurídica, e é um prazer imenso ter você aqui comigo nessa aula tão especial. Vamos conversar sobre administração pública. Se você ainda não assistiu às últimas aulas, acompanhe. Essa é a aula número 3. Hoje, o tema é processo administrativo disciplinar e os subtópicos são instauração do processo e atos de comunicação. Vamos falar sobre isso, que é uma parte importantíssima do nascedouro de um PAD. O processo administrativo disciplinar ele tem 3 fases e nós vamos falar sobre elas, mas hoje falaremos sobre a primeira. O primeiro slide da aula de hoje na tela, por gentileza, ele mostra alguns tópicos que serão tratados na aula de hoje. A competência para a instauração do PAD, a comissão de inquérito, também conhecida como CEPAD, a comissão de PAD, formada por 3 servidores, vamos explorar um pouquinho isso na aula de hoje. O afastamento preventivo do servidor público acusado em um processo disciplinar. Também falaremos sobre a publicidade do processo, a comunicação dos atos processuais e a famosa súmula vinculante número 5. Esses serão alguns temas dessa primeira parte da aula de hoje. Vamos lá? Fases do processo. Nesse momento é importante ter em mente, nos termos lá do artigo 151 da Lei 8.112 de 1990, o que ele nos diz? Ele nos diz que o processo administrativo disciplinar, ele tem 3 fases. A primeira delas é a instauração do processo, é o nascedouro. E essa é a aula de hoje. Diz que é o nascedouro do processo, com a sua instauração, que se dá com a publicação do ato que constitui a comissão. Para que vocês conheçam os outros dois, as outras 2 fases, elas são inquérito administrativo, essa é a nossa segunda fase, e a terceira é o julgamento. Mas o que é o inquérito administrativo, professor? Talvez você esteja se perguntando. O inquérito administrativo ele é composto de 3 fases, de 3 subfases. A instrução, a indiciação e a defesa escrita. Esse é o teor do inciso 3º do artigo 151 da Lei 8.112. O inquérito administrativo, então, ele compreende essas 3 fases, essas 3 subfases, é a parte mais longa do processo, é onde se buscará comprovar a eventual responsabilidade do servidor público, as circunstâncias, os fatos, todos os elementos que subsidiarão o futuro julgamento, seja ele para condenar, seja ele para arquivar ou absolver. Compreendido esse momento, a aula de hoje, então, é sobre o nascedouro do PAD. O processo administrativo disciplinar, ele é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor. Foca nisso, por favor, artigo 148 da Lei 8.112. Apurar responsabilidade do servidor. Não está escrito aqui que o PAD é um meio para punir. É um meio para apurar. A punição é uma decorrência lógica em caso de se verificar que o servidor tem responsabilidade. Mas um PAD não é feito para punir. Ele não é feito com um resultado encomendado da demissão, da cassação de aposentadoria. Inclusive, isso seria, naturalmente, um desvio de finalidade, algo que, infelizmente, a gente verifica em alguns casos na prática.
desvio de finalidade, perseguição do servidor público. É óbvio que essa não é a natureza de um processo disciplinar. O processo disciplinar visa apurar responsabilidade. Essa responsabilidade é de um servidor público definido. Há uma definição de quem é o acusado. Essa é a palavra, ele está na condição de acusado a partir da instauração de um processo disciplinar. Ele, enquanto acusado desse processo, responderá e terá, por isso é importante lembrar do que nós falamos nas últimas aulas, terá, naturalmente, o direito ao contraditório, à ampla defesa, e buscará que a sua tese de defesa prevaleça. O que pode ser feito por meio de um procurador, um advogado, ou mesmo por atuação própria do servidor que faz a sua autodefesa. Compreendido o que é o PAD, é fundamental entender os seus objetivos. Ele tem como objetivo esclarecer as circunstâncias da suposta irregularidade. Ora, se o servidor está sendo acusado de corrupção, vamos entender o que ele fez efetivamente? Ele recebeu o dinheiro sabendo que aquilo era propina ou foi induzido a erro e achou que era um valor de origem lícita? Ele recebeu para fazer alguma finalidade objetiva? Ele fez essa finalidade? Ele se envolveu com outros servidores na prática do ilícito? O que aconteceu de fato? São as circunstâncias da conduta. Esse é um dos objetivos do processo disciplinar. Mas temos outros. Garantir o contraditório e ampla defesa. Imagine, se coloque aqui na posição de um acusado. Imagine que você está sendo acusado de assédio moral. Você, que ocupa um cargo de chefia, está sendo acusado de assediar moralmente os seus subordinados. É uma acusação grave. É dentro do processo administrativo disciplinar que você terá a oportunidade de trazer provas, de apresentar a sua versão dos fatos, de se defender, de esclarecer eventualmente algum equívoco, de rebater alguma prova que lhe seja desfavorável, de produzir provas a seu favor. Então o processo ele é um caminho, e um caminho importante para inclusive assegurar o contraditório e a ampla defesa. Por fim, um dos objetivos do processo administrativo disciplinar é respaldar o julgamento. Chamo a atenção que eu disse respaldar o julgamento, eu não disse respaldar a punição. Porque os elementos do PAD servirão para o julgamento, seja ele qual for. Seja para que se reconheça uma nulidade processual, para que se reconheça a prescrição, no caso concreto, a inocência do servidor acusado, ou, sim, a sua culpabilidade e, portanto, um julgamento que venha a sancioná-lo com alguma daquelas penalidades que nós tratamos na última aula. Então, o processo ele tem também esse objetivo de respaldar a decisão que será tomada. É somente por meio do processo que se chegará a um resultado. Então, esse é um dos objetivos. Trago aqui nessa linha de instauração do processo, que é o nosso início aí do primeiro slide, que traz a súmula 641 do STJ. Súmula 641 do STJ vai nos dizer o seguinte, olha como isso é interessante. Ela fala, a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde. Prescinde significa dispensa. Prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Deixa eu explicar o que ele está dizendo. O STJ está a dizer nesta súmula
que no ato de instauração de um processo disciplinar, não é necessário detalhar. Não é necessário expor de maneira detalhada todos os fatos que tratam a acusação. Em linhas ainda mais simples, neste momento processual não é necessário que conste servidor fulano de tal, no dia tal, ingressou nas dependências de tal órgão, recebeu o valor X a título de propina do senhor fulano de tal, porque em alguns casos isso não é incomum, pelo contrário, acontece com uma frequência considerável. O PAD, ele é instaurado para apurar alguma acusação. Mas ao longo da apuração, chega-se a outros fatos dele decorrentes. Imaginemos que para se apurar a corrupção relativa a receber propina em um ato, você descobre que, na verdade, ele recebeu várias propinas em vários atos ao longo de muitos anos. E, além disso, corrompeu outros servidores públicos. Então, a instauração se deu para apurar um primeiro ato de corrupção que acabou se desdobrando em outros. Isso é natural do processo. Então, não há necessidade da portaria que instaura especificar cada um dos atos, porque a própria apuração do processo irá buscar esses elementos que poderão ampliar o escopo da investigação e da apuração. No entanto, também não se admite o contrário. O que seria o contrário? O contrário seria um processo administrativo ser instaurado sem um objeto. Algo como, investiguem a vida do servidor fulano de tal e todos os atos que ele praticou desde que ingressou na administração pública. Isso não se admite. Um processo administrativo disciplinar, ele passa por uma admissibilidade. Tem que ter elementos mínimos que apresentem a existência, então, de materialidade, indícios de autoria, indícios de materialidade que demonstrem que ele cometeu algum ilícito. É a partir desses elementos que será feita a apuração. Portanto, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, não é necessário trazer todos os detalhes, mas também não pode ser uma apuração sem qualquer elemento concreto. Esse é um ponto muito importante, fica aí a lição da súmula 641 do STJ. Seguindo, a gente passa a falar da comissão de PAD. Porque a portaria que instaura o processo, ela também define quem será a comissão processante. Comissão, professor? Comissão? Sim. Comissão formada por servidores públicos. Servidores públicos incumbidos de apurar a responsabilidade de um colega. E veja a lógica do sistema. É a lógica de que os pares, aqueles que estão acostumados com a rotina de um serviço, aqueles que conhecem o funcionamento da administração pública, terão a capacidade de examinar com maior propriedade o que aconteceu. A pessoa que está ali dentro, que conhece a rotina, os detalhes e todo o funcionamento, terá melhor competência do que um agente externo que não sabe como ali funciona. Por isso, o processo administrativo disciplinar ele é feito e conduzido por uma comissão processante, também chamada, como mencionei, de CEPAD. Ela é composta por 3 servidores públicos estáveis. E esses 3 servidores públicos estáveis são designados pela autoridade instauradora. A autoridade instauradora, ela define quem é a comissão processante. Isso é muito comum em prova de concurso, então fique atento. A comissão processante, a autoridade instauradora define quem é a comissão processante e define mais, define quem será o presidente ou a presidente.
Perfeito? A autoridade que instaura define a comissão e define quem presidirá aquela comissão. Comissão essa formada por 3 servidores públicos estáveis. O presidente, ele tem uns requisitos importantes. Ele deve ser ocupante de um cargo efetivo superior ao do acusado ou de mesmo nível. É dizer, não pode um servidor de nível fundamental ou nível médio apurar a conduta de um servidor efetivo de nível superior. É preciso que estejam em mesmo nível ou que o presidente esteja em um nível superior. Este é o primeiro ponto. Mas também poderá ser um servidor de escolaridade superior. É dizer que o servidor, por exemplo, tem doutorado e o acusado tem apenas nível superior, ou nível médio. Então, pressupõe-se que o presidente que vai apurar a conduta esteja em um nível superior, ou de escolaridade ou de cargo. Essa é a ideia que está tratada no artigo 143 da Lei 8.112. Bom, falei para vocês que a autoridade instauradora define quem são os membros, define quem é o presidente. Essa comissão ela terá um secretário ou uma secretária que cuidará de determinados atos do processo. Quem define o secretário ou a secretária é o presidente. Perfeito? Não é a autoridade instauradora que definirá o secretário, e sim o presidente da comissão. Isso nos leva a um segundo ponto. Secretário pode ser um membro da comissão ou uma pessoa externa. Então, a comissão ela sempre terá 3 membros, um presidente e ou um secretário ou 2 membros comuns e um secretário externo. Ele presta apenas a função do secretário, ele não tomará decisões enquanto membro da comissão, porque neste caso ele não seria membro. Essa é a composição e são eles que vão conduzir a partir dali toda a fase de inquérito administrativo. Eles é que vão definir as testemunhas que serão ouvidas, deliberar sobre pedidos de prova, ouvir o acusado, definir pela indiciação ou arquivamento e elaboração do relatório final. Então, é uma comissão extremamente importante que acompanha todo esse processo, mas não julga. Falaremos sobre isso. Apesar de todo esse trabalho, ela não julga o servidor, ela elabora um relatório final que depois será submetido à análise da autoridade competente para julgamento. Seguindo a nossa análise sobre o tema, vamos para o próximo slide, o slide de número 2. O slide de número 2, ele traz um elemento de suma relevância que é tratado na jurisprudência aqui mencionada do Superior Tribunal de Justiça. Olha que situação interessante a que temos neste caso. Estamos a falar de um servidor público cedido. Vou dar um exemplo para simplificar. Imaginemos que o servidor é um servidor público efetivo do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que é do Distrito Federal e Tocantins. Ele, servidor efetivo do TRT, da 10ª Região, poderá ser cedido ao TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Imaginemos que agora, dentro do TJDFT, ele incorre em um ilícito disciplinar. Surge então a dúvida: quem deve apurar e quem deve aplicar a sanção? Em caso, sanção não, vou até melhorar, quem deve julgar? Surge essa dúvida e a jurisprudência definiu de forma, ao meu ver, muito acertada, de que a instauração
ela deve se dar preferencialmente, veja a expressão preferencialmente, no órgão onde tenha sido realizada a infração disciplinar. No meu exemplo, este órgão seria o TJDFT. Mas o julgamento e a aplicação da sanção só pode ocorrer no órgão ao qual ele está vinculado. Neste exemplo, o TRT da 10ª região. Por que isso? Prestem atenção que com essa explicação imagino que não vão esquecer. Quem tem condição de fazer a melhor análise sobre os fatos ocorridos é o próprio órgão no qual os fatos ocorreram. É ele que tem acesso às principais testemunhas, é ele que tem acesso às câmeras, aos documentos, às informações, à rotina daquele ambiente. Então é mais lógico que a apuração ocorra no ambiente onde se deu a infração. Mas como ele não é servidor público daquele órgão, ele deve ser julgado pelo seu órgão de origem. Até porque o julgamento poderá acarretar a demissão do servidor público. E se não fosse assim a jurisprudência, poderíamos ter a situação complicada em que um órgão demite o servidor de outro órgão. Essa situação não parece razoável e, portanto, boa parte da doutrina está de acordo com os termos da jurisprudência. Me parece ser, de fato, acertada a posição do STJ sobre essa matéria. Um outro ponto importante aqui neste tema é que a comissão de processo administrativo disciplinar, comissão de inquérito, ela exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. Veja bem, independência e imparcialidade. Ela não está sendo constituída para cumprir ordens da autoridade instauradora, para fazer aquilo que a autoridade deseja. Ela tem autonomia. Ela é que decidirá se vai ouvir ou não determinada testemunha. Ela é que decidirá se o seu relatório é pelo arquivamento, pela absolvição, pela condenação do acusado. Ela tem esse papel de independência e imparcialidade, isso é fundamental para que ela possa exercer bem a sua função. Outro ponto relevante é que é assegurado o sigilo à apuração. Por isso a sociedade muitas vezes tem a sensação de que nada acontece com servidores públicos. Às vezes a gente vê uma notícia de um servidor público fazendo algo que soa de maneira muito agressiva à sociedade. Um servidor público, por exemplo, corrupto. E você pensa, meu Deus, não vão fazer nada com este servidor? Mas está correndo contra ele um processo administrativo disciplinar do qual não estamos acompanhando, mas que pode acarretar a demissão desse servidor. Entre outras consequências que já mencionamos na esfera penal, na esfera do Tribunal de Contas e na improbidade administrativa. Mas, voltando ao ponto central, a comissão deve resguardar o sigilo necessário aos seus atos. E por que o sigilo? Talvez você pense, professor, você me disse, e eu já estudei isso antes, que o artigo 37 estabelece a publicidade como princípio da administração pública. É verdade. Mas primeiro que nenhum princípio ele é absoluto. Há situações em que o sigilo tem que ser, em que a publicidade precisa ser mitigada. E aqui, meus caros alunos, estamos falando de uma situação que envolve questões muito sensíveis da intimidade, do patrimônio, da honra, de pessoas, não só do acusado, mas também de testemunhas, das possíveis vítimas daquele ilícito.
Imaginemos um processo que envolva um caso de assédio sexual. Esse caso é muito sensível. E as informações que estão ali circulando são desonrosas. Afetam relacionamentos, afetam a imagem das pessoas. E tudo isso deve ser resguardado em um primeiro momento. Um outro exemplo. Imaginamos um processo disciplinar que trata de enriquecimento ilícito e, para tanto, ele busca informações bancárias, fiscais, que são sigilosas. Tem acesso ao extrato bancário, às contas, aos investimentos, à declaração do ajuste anual do imposto de renda. Tudo isso merece sigilo. Então, por isso, o membro da comissão tem que ter essa atenção. Um outro ponto nesse assunto é que as reuniões e deliberações da comissão têm caráter reservado. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui gravando Saber Direito, Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Suprema, guardiã da Constituição Federal. E nós estamos acostumados a assistir na TV Justiça sessões plenárias transmitidas ao vivo. Então nós temos a oportunidade de acompanhar o que acontece no Supremo Tribunal Federal, porque as sessões são públicas. Isso não acontece com as comissões de processo administrativo disciplinar. As reuniões e deliberações são feitas em caráter reservado. E nos autos do processo consta o que foi decidido. Foi decidido por ouvir determinada testemunha, vai ter o termo, a ata daquela reunião dizendo que ficou deliberado. Mas a deliberação não será pública. Nem o servidor acusado, nem o seu advogado terão acesso aos debates entre os membros da comissão. Ok? Esse é um ponto importante que merece ser tratado. Outra questão é entender que não pode participar de comissão, seja ela de sindicância ou PAD, o companheiro, o cônjuge, o parente do acusado, um consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Isso está no artigo 149, parágrafo 2º do nosso estatuto. A questão é muito simples. Precisamos de imparcialidade por parte de quem vai apurar as irregularidades. Disse recentemente que a comissão de PAD não julga, mas o seu papel é essencial. E haverá um sentimento de desconfiança se lá estiver, por exemplo, o cônjuge do acusado. Por isso, há uma expressa vedação legal. Seguindo, temos a questão do afastamento preventivo. Por que falar em afastamento preventivo? Porque o servidor público, dentro do ambiente da repartição, sendo acusado de uma irregularidade, é razoável imaginar que ele possa atrapalhar as investigações e o andamento do processo. Ele ali dentro poderá falar com possíveis testemunhas, tentar combinar versões, adulterar documentos, esconder provas. Imagina que as provas estão no computador dele, estão nos seus ambientes, nos seus arquivos. Ele pode tentar atrapalhar as investigações. Nessas situações específicas, é admitido o afastamento preventivo do servidor. Um afastamento preventivo que é excepcional. A gente não deve partir da premissa de que todo acusado vai atrapalhar as investigações. Agora, existindo risco, dada a natureza da investigação, conforme o caso concreto, a gente vai avaliar se é o caso ou não de afastamento preventivo. O afastamento preventivo, ele pode ser de 60 dias. 60 dias
prorrogado por igual período. Por que 60 dias? Porque o processo administrativo disciplinar ele também deve durar 60 dias. Prorrogável por igual período, que totaliza 120. Então, pelo mesmo prazo, este servidor acusado poderá ser afastado preventivamente. Passados os 120 dias, já não poderá mais mantê-lo afastado, porque já encerrou o prazo natural do processo administrativo disciplinar. Agora, uma questão que é relevante é a respeito da remuneração. Falamos recentemente da suspensão enquanto penalidade disciplinar. Eu disse para vocês que a suspensão implica em prejuízo ao salário, prejuízo à sua remuneração. E por quê? Porque é uma pena, é uma penalidade. Se você não prejudicar o salário, ele não estará sendo sancionado. Ele não estará sofrendo nenhuma sanção. Portanto, a punição é, de fato, pecuniária. Em outra medida, seria férias, você descansa e recebe. Portanto, na suspensão, fica prejudicado o salário. Mas aqui, lembra do princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade? Pois é, temos um servidor que é acusado, mas ele não é culpado a princípio. E ele está sendo afastado do seu serviço por algo que talvez ele não tenha feito. Então, ele não será prejudicado em sua remuneração. Esse é um ponto muito importante que tem que ser, portanto, considerado. Seguindo a análise do PAD, temos a famosa súmula vinculante número 5 dessa casa, do Supremo Tribunal Federal. Súmula importante, súmula já consolidada, naturalmente, na jurisprudência dessa matéria. Ela é vinculante, a administração pública deve observar, e ela nos diz o seguinte, que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Sabemos, porque está lá no artigo 133 da Constituição Federal, que o advogado ele é essencial à administração da justiça. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu, neste caso, que não há uma obrigatoriedade de ter um advogado. Então, o servidor que não constituir um advogado e fizer a sua própria defesa, será reconhecido como uma defesa válida. E não haverá nenhuma ilegalidade. E a própria legislação já prevê que, em caso de revelia, isso é, devidamente citado o servidor não se defende, haverá nomeação de um defensor dativo. Além disso, em caso de apresentação de uma defesa que seja inepta, há a possibilidade, novamente, de um defensor dativo apresentar a defesa escrita. Portanto, esse é o entendimento da Suprema Corte, entendimento que deve ser respeitado, mas pode, naturalmente, ser discutido no ambiente doutrinário, acadêmico, na medida em que o advogado ele tem um papel importante. A administração pública conduz processos administrativos disciplinares por profissionais que muitas vezes nem são do direito, ou têm pouca experiência na matéria, e o advogado pode exercer um papel muito importante, pois, como diz a Constituição, ele é essencial à administração da justiça. Então, incumbe ao acusado decidir se contrata ou não um advogado, e fica aquela recomendação que já fiz no sentido de que, tornando-se acusado em um processo administrativo disciplinar que possa acarretar uma demissão, uma cassação de aposentadoria, busque um profissional. Em sendo o caso de não seguir a primeira sugestão, eu faço uma segunda. Caso seja indiciado, não deixe de contratar um advogado, pois sua carreira, seu sustento está em risco. Esse é um ponto que eu digo e compartilho com os colegas. E essa crítica ao entendimento que deve ser respeitado, obviamente, do Supremo Tribunal Federal,
mas uma crítica, por exemplo, de professores como o professor Jacobi Fernandes, que é um dos profissionais a entender que seria importante um posicionamento diferente do Supremo no sentido de manter a atuação do advogado como uma atuação essencial em um processo disciplinar. Bom, seguindo a nossa aula, vamos a uma parte final, antes do nosso quiz, que trata da comunicação dos atos processuais. Falei lá atrás que para que o servidor exerça sua defesa, ele precisa acompanhar o processo, ele precisa ter ciência dos atos. O servidor público, aquele que está sendo acusado, ele será notificado previamente, o nome então é notificação prévia, da instauração de um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância. Deverá ser notificado, tendo em vista a possibilidade de intervir no processo. Vamos entender isso de maneira mais clara. O objetivo é dar ciência da instauração do processo para que ele possa exercer o contraditório em ampla defesa. Isso a gente extrai do artigo 156 da Lei 8.112, que nos diz que é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, formular quesitos. Ora, para isso ele precisa ser notificado de que há contra ele um processo administrativo disciplinar. Então a primeira comunicação chama-se notificação prévia e se dá no momento da instauração. Também tem como fundamento o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 55, que diz que aos litigantes e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Meus amigos, ele só conseguirá exercer o contraditório e ampla defesa se tiver ciência do processo, e essa ciência se dá, então, pela notificação prévia. Seguindo, intimação. Intimação é a comunicação que se faz às testemunhas. Artigo 157 diz que as testemunhas serão intimadas a depor, mediante mandado expedido pelo presidente da comissão. Testemunha presta uma função de extrema relevância. E se essa testemunha for servidor público, ela tem o dever de comparecer. O dever de comparecer na medida em que deve ser leal à instituição a que serve. Então é por meio da intimação que se comunica a testemunha desse ato tão importante que é a sua oitiva. Finalizando aqui essa parte da comunicação, vamos à citação. Falaremos ainda muito sobre essa fase do processo, mas como estamos a falar em comunicação, é o momento de mencioná-la. Comunicação por meio da citação. Esquece um pouquinho o processo civil, onde a citação se dá no início do processo. Aqui a citação se dá com o momento solene da indiciação. Vamos falar sobre isso, não se preocupe agora com este momento, mas a indiciação é quando a comissão, convicta naquele momento da existência de uma conduta irregular por parte do servidor, indicia e formaliza ali uma acusação, com datas, com fatos, com provas, especificando esses elementos. E o que ela faz? Ela cita o servidor público, que passa agora da posição de acusado para a posição de indiciado. E agora este servidor público indiciado terá um prazo para apresentar defesa. Falaremos desse prazo, o prazo geral é 10 dias, mas há outras hipóteses, podendo chegar a 20 ou ser inclusive ampliado. Mas é por meio da citação, então, que o servidor público será chamado a apresentar defesa escrita. Enquanto na notificação prévia ele acompanha o processo, aqui ele
apresenta a defesa escrita. É um momento crucial. Crucial, pois precede relatório final e julgamento. Esse é o momento que mencionei anteriormente que, uma vez sendo indiciado, recomenda-se contratar um advogado, se não tiver feito lá na instauração do PAD. Portanto, temos os 3 momentos de extrema relevância que precisam, então, da atenção de você que nos acompanha hoje. Seguindo essa análise, temos aqui, inclusive, voltando ao primeiro slide, o slide da instauração do PAD, veja que nós tratamos de todos os temas. A instauração feita por uma autoridade competente, a formação de uma comissão de inquérito, comissão essa que tem suas características, instaurada com a definição dos membros e o seu presidente que escolherá o seu secretário, que pode ou não ser membro da comissão. A publicidade do processo é um ponto também que merece a nossa atenção, porque o processo ele é público, somente no que diz respeito aos atos de instauração e de julgamento. A publicidade deve ser dada à instauração porque a portaria é publicada, assim como é publicada a portaria de julgamento daquele servidor público. São esses os momentos de publicidade. Nos demais, o processo corre em sigilo, devendo ser acompanhado, é claro, pelo acusado ou acusados e, naturalmente, pelo seu advogado, se assim for constituído. Falamos do afastamento preventivo, falamos dos atos de comunicação. Atos estes que trazem ao processo o servidor público, no caso da notificação prévia que informa da instauração do PAD, no caso da citação, que nos informa que é chegado o momento de apresentar a defesa escrita. E a intimação essa sim, ela recai nas testemunhas, que, como mencionado, prestam serviço de extrema relevância. Dito isso, podemos avançar para o nosso teste de conhecimento para verificar se você compreendeu os elementos cruciais da aula de hoje. Nosso quiz vai testar a compreensão e trazer questões que poderiam muito bem estar em um concurso público, são retiradas e inspiradas em concursos públicos, porque, como mencionei anteriormente, este é um assunto muito caro à administração. O controle da disciplina que está ligado a melhorar o servidor público e a melhorar o serviço. Então vamos ao nosso quiz, começando com a nossa primeira questão. Questão número 1. Sobre a comissão de sindicância ou inquérito, é correto afirmar que a. Poderá participar de comissão cônjuge, companheiro ou parente do acusado. B. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter público. C. A comissão terá como secretário servidor designado pela autoridade instauradora, não podendo ser um dos seus membros. D. Exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário. Acredito que, com o que nós tratamos sobre esse assunto na aula de hoje, você não terá dificuldade para acertar. Mas veja aí, reflita um pouquinho e me diga, qual é a resposta? Será que você acertou?
A resposta está na tela, é a de letra D. E por que letra D? Vamos entender cada questão, cada item, para compreender a resposta. A letra A diz que poderá participar da comissão cônjuge, companheiro ou parente do acusado. E mencionamos de maneira muito clara que há uma vedação legal quanto à participação dessas pessoas na comissão. Por razões lógicas, elas não teriam a imparcialidade necessária para atuar em uma situação de tamanha relevância. Pois bem, a letra B fala que as reuniões e as audiências das comissões terão caráter público. Não, não, não. Primeiro que o próprio PAD, ele já não é público. Mas, além disso, expressamente a legislação, Lei 8.112 de 1990, prevê que reuniões e audiências das comissões terão caráter reservado. Diferentemente do que ocorre no Poder Judiciário, que a regra é a publicidade das sessões de julgamento e dos processos, aqui esses atos ocorrem de maneira reservada. E no caso das reuniões, nem mesmo o advogado tem acesso a elas, tomando apenas conhecimento do que for deliberado. A letra C diz que a comissão terá como secretário servidor designado pela autoridade instauradora. Conversamos aqui que a autoridade instauradora, ela designa os membros da comissão e o seu presidente. Mas quem define a figura do secretário é o presidente ou a presidente da comissão. Portanto, compete ao presidente este papel. E ainda, o segundo erro na questão está na parte final, que diz que não pode ser um dos seus membros. Ao contrário, a legislação nos assegura que um dos membros da comissão poderá ser secretário. Veja bem, estou falando em poderá. Não significa que deve recair a incumbência a um membro, mas que poderá sim ser exercido por um membro da comissão. Por fim, aí chegamos à assertiva correta, é a letra D, que diz que exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário. Foi o que falamos de maneira bastante enfática, que a comissão de inquérito, a chamada CEPAD, ela precisa atuar com independência e imparcialidade. Compete a ela a apuração do processo e, portanto, é assegurado pela lei esses elementos básicos. E ela deve resguardar o sigilo necessário, pois tem acesso a informações de extrema sensibilidade do ponto de vista financeiro, informações fiscais, bancárias, informações que podem afetar a honra e a imagem das pessoas envolvidas. E, portanto, esse sigilo é importante e, normalmente, são escolhidos como membros de comissão pessoas com perfil um pouco mais discreto, com habilidade e competência para avaliar com imparcialidade e resguardar o sigilo necessário, mas sempre agindo com a independência que se espera de uma comissão. Vamos para a nossa próxima pergunta? Na tela, questão de número 2, que nos remonta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e diz: conforme a jurisprudência do STJ, marque a assertiva correta no que tange ao processo administrativo disciplinar em desfavor de servidor público cedido. Opção A. A instauração do processo disciplinar deve dar-se, preferencialmente, no órgão em que tenha sido praticada a suposta irregularidade. B. A instauração do processo disciplinar deve dar-se obrigatoriamente no órgão ao qual está vinculado. C. O julgamento e a eventual aplicação de sanção não podem ocorrer no órgão ao qual o servidor efetivo estiver vinculado. E D. Nenhuma das opções acima. Este é um ponto interessante, sensível,
que demanda um conhecimento técnico que nós passamos hoje nessa aula e que tem como fundamento a jurisprudência do STJ. Você sabe a resposta? Conseguiu compreender este assunto? Assunto que pode ser cobrado no concurso público, pode ser de relevância prática para quem atua em comissão de PAD e com advocacia especializada nessa matéria? Vamos ver. A resposta está na tela. Espero que você tenha acertado. A resposta está na letra A. E o que eu quero que vocês compreendam dessa matéria é o seguinte. Servidor cedido é aquele servidor que está vinculado a um órgão de origem e que está trabalhando em outro órgão, pois ele foi cedido a outro órgão. Então temos o seu órgão de origem, onde ele está vinculado, e o órgão no qual ele presta serviços na atualidade. Isso é muito comum dentro da administração pública. Esse servidor cedido comete uma falta disciplinar no órgão onde ele está a trabalhar. O STJ nos diz que, preferencialmente, o PAD deve ser instaurado no local do serviço, no local onde ocorreu a irregularidade disciplinar. Isso porque é naquele ambiente que ocorrerá a melhor apuração dos fatos. É naquele ambiente que se tem acesso aos documentos, às informações e a todos os tipos de prova, inclusive testemunhal. Mas o julgamento esse sim, só pode ocorrer pelo órgão ao qual ele está vinculado. Com essa explicação, nós conseguimos matar todas as questões, descartar as assertivas que não correspondem ao que aqui foi dito, no sentido de que preferencialmente se apura no órgão chamado cessionário e se julga no chamado órgão cedente. Portanto, eventual punição ou mesmo a absolvição será aplicada pelo órgão ao qual está vinculado. Questão sensível, questão técnica importante que faz diferença na prática, pode cair no seu concurso público, caso esse seja o seu objetivo de vida. E para quem é servidor e para quem atua nessa matéria, é um tema relevante. Vamos seguindo então para a nossa última questão do dia. Testando o seu conhecimento agora com a questão de número 3, que diz assim: quanto à possibilidade de afastamento preventivo de servidor público em razão da instauração de PAD, marque o item correto. A. Com a instauração, deve o servidor ser afastado preventivamente. B. Com a indiciação, deve o servidor ser afastado preventivamente. C. Poderá ser afastado do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. E D. Não poderá ser afastado do cargo por ausência de previsão legal. Este é mais um tema que foi tratado ao longo da aula. Tenho certeza que você compreendeu bem essa sistemática. Pergunta que eu considero de nível fácil. Acredito que terá tranquilidade para resolver. Vamos ver se você compreendeu bem esse conteúdo? Resposta na tela. Resposta é a letra C. E vamos por parte para entender o motivo, descartando cada uma. A A diz que com a instauração ele deve ser afastado. E a B fala que é com a indiciação. Veja que a redação é igual. O que muda é o momento. Uma diz que é na instauração, outra diz que é na indiciação. Mas as duas estão erradas por um motivo muito simples. Elas dizem que deve ser afastado. O erro está aí. A legislação, em momento algum, diz que deve ser afastado preventivamente. Ela diz que poderá ser afastado caso comprometa as investigações. Portanto, com essa informação, a gente já consegue descartar dois itens. O último, de letra D, nos diz o quê? Ele nos diz
que não pode ser afastado do cargo por ausência de previsão legal. Vimos que está devidamente previsto na Lei 8.112 a possibilidade de afastamento preventivo do servidor público. A letra C, portanto, é a correta, porque ela prevê a possibilidade, ela não fala em dever e sim possibilidade, e acerta com relação aos outros dois elementos, tanto o prazo quanto a questão da remuneração. Vejam comigo esse ponto. O prazo é de 60 dias, porque é o prazo regular para a condução do PAD, podendo ser renovado por mais 60 dias, prorrogado, como diz a lei. Assim como o PAD pode ser prorrogado por mais 60 dias. Então, nesse interregno de 120 dias, 120 dias não são 4 meses, 120 dias são 120 dias, a lei não usa a expressão à toa, não tem palavras inúteis. A depender do mês, 4 meses daria numa data distinta de 120 dias, então tem uma distinção importante aqui também, mas acerta também a questão quando diz que é sem prejuízo da remuneração. Portanto, corretíssima a linha C, que nos traz essa redação. Com isso, caminhamos para o fim da aula de hoje, uma aula que traz a primeira fase do processo administrativo disciplinar, que começa com a instauração. Mas como você viu aqui, são muitos pontos. Desde a delimitação fática, necessidade ou não de exposição sobre o conteúdo, quem é a autoridade competente para a instauração do processo, o funcionamento e a designação da comissão, dos seus membros, presidente, secretário. É um mundo à parte que envolve essa área técnica do direito administrativo disciplinar. Na aula de hoje, conseguimos então compreender o momento da instauração e as suas características. Falamos sobre vários passos e tópicos relevantes desse momento, inclusive jurisprudência do STJ em caso de servidor cedido, e falamos também da comunicação que é feita pelos atos de notificação prévia para conhecimento da instauração do PAD, a intimação às testemunhas e a citação para apresentação de defesa escrita. Uma aula muito importante, sei que é muito técnica, mas direito é técnica, direito é conhecimento especializado. Quero, por fim, agradecer você que nos acompanhou na aula de hoje e seguiremos nas nossas próximas 2 aulas a tratar de processo administrativo disciplinar. Próxima aula, falaremos sobre o inquérito administrativo. Fique com a gente. Sou o Gilbert de Ângeles, foi um prazer ter você aqui no programa Saber Direito. Bons estudos e um forte abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.